Tenho nas minhas mãos um aluminótipo, um suporte fotográfico que eu pensava que já não existisse. Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso. A verdade é que há um fotógrafo, o Ivan da Silva, que de antigo não tem nada, mas que optou por trabalhar a fotografia com pressupostos ou deitando mão a saberes profundamente antigos. Ivan, antes de mais, obrigado por vires conversar connosco. E eu perguntava-te isto, as tuas imagens transportam-nos imediatamente no tempo, ainda que tu estejas a retratar pessoas vivíssimas hoje. Há uma ponte com um tempo, com um tipo de estética que parece inicial ainda. Sim. Porquê esta opção por nos mostrar as pessoas de hoje como se fossem pessoas de outro tempo? De outro tempo. Pronto, antes de mais, muito boa tarde. Obrigado pelo convite para estar aqui. Relativamente ao processo, de facto, eu penso não ter essa pretensão. De facto, transporta-nos para o século XIX, porque foi um processo que foi um bocadinho esquecido, tendo sido nos últimos anos, desde o início do século XXI, sofreu um ressurgimento principalmente no estrangeiro. Aquilo que se passa em Portugal também é um bocadinho nesse sentido, mas ainda estamos muito no início. Agora, relativamente a fotografar pessoas com o processo do século XIX, teve a ver essencialmente com uma parte inicial que era a estética que eu procurava, a plasticidade das imagens. Porque, de facto, sempre, desde que me iniciei na fotografia, notei logo o interesse pelo retrato. E depois fui um bocadinho explorando essa temática e procurando sempre um bocadinho aquilo que achava que era importante no retrato. Este processo, depois fiz um projeto ainda em digital, onde de facto pronto, a estética que eu procurava já se aproximava deste processo, ainda eu tendo quase um desconhecimento completo do processo. E depois comecei a explorar e quando terminei a minha formação no Instituto Português de Fotografia, no Porto, no IPF, de facto pude-me soltar um bocadinho mais, farto daqueles tecnicismos académicos e tudo aquilo que nos põe... Mas é muito surpreendente porque hoje, aliás, o cidadão comum hoje está transformado num fotógrafo imediato, digamos. Exato. Qualquer telefone portátil está aparelhado com uma câmara. Com uma câmara que não é uma câmara qualquer, que depois salva por não sei quantas aplicações ou não sei quantos aplicativos, se transforma num motivo desde logo lúdico, mas ao mesmo tempo de espécie de expressão artística. O comum cidadão pode, com um telefone convencional, pode mudar a fotografia, fazê-la inclusive parecer uma fotografia antiga, e por isso o interessante é, de repente, nesta era em que a fotografia parece uma coisa fácil, levianamente fácil até. Sim. É tu, enquanto fotógrafo começador, digamos, indivíduo que começa o trabalho recentemente, um fotógrafo começador, começar exatamente pelo lado complexo da fotografia. Sim, aqui é um bocadinho no sentido de fazer, eu com a fotografia tenho um compromisso de fazer exatamente aquilo que gosto e fazer exatamente da forma que gosto. E este processo permite-me isso. Permite que eu tenha as imagens exatamente da forma que pretendo e em termos de retrato, de facto, permite-me aquelas imagens que eu sempre procurei. Claro que depois, com a descoberta do processo, também consegui evoluir um pouco mais também enquanto fotógrafo, porque claro, de facto as variáveis que nós temos, chamemos-lhe assim, são completamente diferentes comparativamente com a fotografia digital, tanto em termos de processo criativo, de seleção de imagens, o facto de nós termos que decidir na hora se queremos ficar com aquela imagem ou não, por exemplo, a meio de uma sessão de retrato. São coisas que de facto interferem muito no processo criativo, alteram-no e depois, não só em termos de estética, como falavas no início, relativamente à questão do século XIX, mas também em termos da própria imagem, tem características muito específicas que
alguns conseguem perceber olhando para as imagens, não é? Alguns, digamos que será o subconsciente, não é? Ou inconscientemente perceberão isso, mas outras pessoas conseguem perceber nas imagens essas características que o processo traz consigo e, digamos, que obriga, não é? Porque, por exemplo, só para terminar, cada imagem estas imagens demoraram 20 segundos a ser feitas, as paisagens são um pouco diferentes, mas temos aqui retratos que demoraram 20 segundos a ser feitos, não é? Isso, de facto, é um pouco diferente daquilo que acontece hoje em dia, que é um momento muito mais instantâneo e tudo mais, não é? Mas o interessante neste tipo de retrato, ou neste tipo de imagem, porque nem só de retratos se trata, aliás, temos aí alguns exemplos de paisagens, mas o interessante é que conferes à imagem uma profundidade impressionante e até neste aspecto, este regresso a uma fotografia do século XIX volta parece a aludir à questão da alma, ou seja, é de facto o fotógrafo sim. uma espécie de colecionador de almas e por isso mais do que a imagem plana, concreta, o que está aqui em causa é uma profunda subjetividade. Sim. É uma imagem que de facto, e por exemplo, quando eu te falava sobre aquela questão académica de estar farto dessas questões académicas, porque tirei um curso anterior numa universidade, na Universidade do Minho, e depois meti-me noutra escola, então farto desses academismos é que eu também descobri neste processo esse interesse, essa abertura à subjetividade que nos dá e depois a tatilidade que estas imagens têm é absolutamente incrível. Estas imagens, quando nós terminamos um dia ou uma sessão, o que seja, nós ficamos, ou eu pelo menos, que me deixo absorver muito por isto, fico desgastante tanto fisicamente como emocionalmente, porque nos obriga a mexer e de facto estarmos a criar imagens nas quais mexemos. Pronto, certamente quem pinta sabe daquilo que eu estou a falar. Exatamente. Não é? Pois o facto de nós mexermos é muito diferente. Acaba por se transformar numa obra muito tangível, inclusivamente, porque primeiro o improvável da imagem é acentuadíssimo. Sim. Depois, antes de começarmos a gravar, por exemplo, falavas-me sobre o facto da água poder ter demasiado cloro e isso destrói, faz com que não apareça rigorosamente nada nas chapas. Depois não estamos a falar de chapas, por exemplo, se há pouco comecei por conversar com um aluminótipo na mão, agora estou com outra coisa na mão. Com um ambrótipo. É um ambrótipo, ou seja, não estou mais com um suporte de alumínio, estou com um vidro. Um suporte de vidro, que tem características de facto diferentes. Diferentes, há uma até a própria coloração, esta parece-me um pouco mais acinzentada. Sim, a coloração é um pouco diferente. Impressiona-me mais impressiona-me mais o vidro. A verdade é que dizias que ao fim de um dia de trabalho, depois de fazer um ou dois retratos, nem sequer está em causa fotografares demasiado, mas ao fim de um dia de trabalho de fazeres algumas imagens, acabas cansado. A verdade é que acabas ao mesmo tempo com um objeto muito inusitado nas mãos, com a fotografia enquanto algo que se presentifica de uma forma muito inusitada. Sim. E que está bem para lá do papel, por exemplo. A fotografia comparece num suporte que nós não estávamos à espera. Exatamente, sim. Pronto, digamos que pegando nisso, eu tenho uma definição para magia, que é a magia essencialmente está relacionada com desconhecimento. E é exatamente pegando nisso que nós vemos nisto um processo mágico também, porque desconhecemos essa questão de ser o suporte de vidro, o suporte de metal, todos esses suportes nos são demasiado estranhos, porque estão demasiado afastados no tempo, não é? Estamos a falar que eu sempre que fotografo alguém, as pessoas dizem-me que já viram estas imagens, mas estão-me a falar de um processo que surgiu 60 anos depois daquele que eu realmente estou a fazer, não é? Exatamente. Por isso o afastamento é muito grande em termos de tempo. Relativamente depois às imagens, eu gosto mesmo de habitar junto das imagens, de conviver com elas. O meu quarto tem sempre imagens espalhadas e isso é algo que eu, depois, um pouco como disse há bocado,
o processo criativo é diferente e depois, se nós nos deixarmos levar por isso, conseguimos sempre ir estendendo até chegar a pontos de, por exemplo, espalhar as imagens na cómoda e limpar a cómoda para pôr lá imagens como estão neste momento e como tirei algumas para trazer aqui, porque de facto permite-nos essa visualização diária, não é? Quando chegamos ao quarto, vemos as imagens, levantamos-nos, vemos as imagens, essas diferenças de estados de espírito, de alma, Exato. não é? E essa convivência com as imagens, essa tatilidade é completamente diferente de Porque ao de mesmo tudo o tempo resto. volta a ser um processo alquímico, quase, Sim. de regressar verdadeiramente ao laboratório e o fotógrafo ser um caçador de imagens, mas que de algum modo se suja, por isso Sim. abdicas deste lado ascético da fotografia contemporânea que parece fornecer com demasiado. muita imediatez um resultado Sim. inclusive satisfatório E limpo. e limpo, exatamente, e adotas um trabalho ou voltas a um trabalho que é todo ele da dimensão verdadeiramente plástica do indivíduo que gestualmente precisa de fazer para chegar ao resultado plástico. Nós estamos a correr a tua página virtual, onde as pessoas de alguma forma poderão Ver algumas ver as acompanhar imagens que aqui... o percurso. A página é ivadasilva.net. Há muitos Ivés da Silva, inclusive fotógrafos, mas esta é ivadasilva.net. Mas poderão ver algumas imagens, também, digamos, acompanhar um pouco o meu percurso, porque de facto é um percurso que vai gerando alguma curiosidade pela estranheza do processo, pela forma como eu trabalho também, porque pronto, sou muito empenhado nesta parte da fotografia e faço com muita paixão. E pronto, podem ver também algumas publicações, o vídeo, conhecer um pouco melhor este processo que estamos aqui a falar, que de facto só vendo e ouvindo é que poderão perceber realmente do que é que estamos a falar, porque é um processo totalmente manual, onde eu parto, neste caso do ambrótipo, parto de um vidro totalmente preto, um vidro simples ou mesmo um vidro transparente, comum, e a partir desse vidro faço uma imagem que consegue de facto ter uma durabilidade tremenda, consegue ter uma durabilidade eu costumo dizer que de 160 anos, porque o processo só existe há 160 anos. Mas, por exemplo, nós temos um fotógrafo em Portugal que é o Carlos Relvas, que deixou o estúdio dele abandonado, as imagens ficaram lá, ele fotografava em clódio úmido, mau tempo, a casa abandonada, tudo mais, e recentemente fizeram uma exposição com as fotografias dele, porque se conseguiram recuperar em estado sobreviveram bastante razoável, exatamente. Exato. E fundo do mar e tudo mais, há várias histórias no estrangeiro até sobre essa resistência que estas imagens têm, porque de facto, por exemplo, no final nós damos-lhe um cheiro a lavanda que é algo assim muito nostálgico, por um lado, mas isso será outra questão. Por outro lado, alguma orgânica, alguma pureza, não é? Porque é um cheiro que a natureza nos traz, não é? E quando estavas a falar relativamente à fotografia digital, tudo bem que há uma imediatez muito maior, também, só para pegar nisso, mas também há uma frieza associada muito maior na fotografia digital, que estas fotografias parecem muito mais quentes, não é? Não quero com isto dizer que as fotografias digitais são todas frias e estas são todas quentes, mas essa é exatamente a minha curiosidade, é perceber, e desde logo no que respeita, por exemplo, aos retratos, como é que as pessoas retratadas, primeiro, como é que tu as escolhes e se as escolhes, ou se simplesmente as pessoas se podem dirigir a ti e fazer-te o pedido para serem retratadas desta forma. E depois como é que elas reagem a verem-se assim, antiquificadas? Exato. Pronto, relativamente à primeira questão, eu tenho uma parte do meu projeto que é autoral e tenho outra parte que é comercial, isto é, por exemplo, através do meu site poderão contactar-me e fazer um retrato por encomenda, que é de facto algo que faço, onde recrio um bocadinho o processo, digamos, o estúdio do século XIX e aquele aparato todo, não é? Onde as pessoas se vestiam e se penteavam para ir ao fotógrafo. E também tem a parte autoral.
Na parte autoral eu tento contrariar um pouco aquela questão do processo de ser tudo tão demasiado pensado e tudo super planeado, e não é que não planei desde a tomada de vista, a exposição, luz, etc., mas deixo sempre algo para o final para reinventar. Um bocadinho como o Picasso dizia, eu tenho uma ideia e depois ela torna-se noutra coisa, não é? Isto é, eu tenho uma ideia que é fotografar uma pessoa e depois, no final, esse retrato sofre sempre ali uma inflexão, digamos, uma mudança, no fundo, algum desvio. Tu tens a ideia, mas depois a ideia toma conta de ti. Sim, um bocadinho, porque de facto este processo permite-nos essa envolvência e a imprevisibilidade que tem, depois leva-nos a que, se nós soubermos jogar com essas cartas, leva-nos a coisas muito, se calhar, muito mais interessantes, não é? Porque depois essa imprevisibilidade consegue-se ver nas imagens, essa textura, os toques dos dedos, como conseguem ver em algumas imagens, tudo junto. Nós temos é que perceber que estamos a trabalhar com um processo que tem estas características e de que forma podemos modificar e adaptarmos-nos a esse processo para depois significa, no fundo, que alguma imperfeição não é propriamente uma imperfeição, é uma característica da natureza deste objeto, desta imagem. Não é? Sim, e saber trabalhar com isso é o essencial, não é? Porque, de facto, se me disserem tens que pegar em câmaras com tripé e tudo, 12, 15 quilos, 18, sim, tenho que andar com isso. Quando fotografo paisagem tenho que andar com isso no meio das rochas e a câmara leva mas com água. Quando dizes que a câmara pesa esses quilos, estamos a falar de câmaras genuinamente de outro tempo? Ou hoje produzem-se, compram-se câmaras novas, acabadas de fabricar, que façam este tipo de trabalho? Nos dois, principalmente, existe tudo. Mas eu trabalho essencialmente com câmaras do século XIX mesmo, mas devido à limitação... No fundo, interessa-te uma certa pureza da ideia? Sim, eu trabalho, mas devido à limitação do processo acabo por utilizar câmaras do século XX. Do século XXI não utilizo mesmo porque não há essa necessidade, digamos, e as câmaras do século XX servem perfeitamente, têm os movimentos todos que preciso em termos de foco, de distorções e tudo mais. As do século XIX são um pouco mais limitadas porque, de facto, são câmaras ainda muito rígidas. Tudo bem que tem aquela questão da estética da própria câmara e tudo mais, mas são câmaras um pouco mais difíceis de trabalhar, digamos, no sentido de não permitem tanta maleabilidade, digamos, não é? E este processo, eu estou aqui porque faço este processo porque, de facto, quero essa alteração, quero essa liberdade de escolha e essa opção, não é? Poder tomar essa opção. Mas no que respeita, no fundo, à ligação emotiva das pessoas retratadas com o objeto resultante, o que é que te é comum acontecer? Pronto. Ou seja, o que tu vês das pessoas? Porque, de facto, é muito especial, porque as pessoas... Aquilo que me impressiona desde logo é que elas ascendem a uma espécie de condição iconográfica. Sim, As imagens são muito iconográficas, são profundamente artísticas e por isso o mais convencional dos cidadãos eventualmente vai ver-se como não é comum ver-se, vai ver-se sublinhado, potenciado no seu olhar, na maneira como a sua própria pele pode refletir ou não refletir a luz. Há uma deslocação daquilo que pode ser a normalidade da vida de um indivíduo para um momento que se torna absolutamente especial. Sim, relativamente a isso, pronto, nós sabemos que a tecnologia nos traz a noção do descartável. Daí este processo, não sendo um processo de todo tecnológico, pelo contrário, é um processo, digamos, antiquado, se traduzirmos à letra, traz-nos exatamente essa singularidade dos objetos e as coisas que nós guardávamos durante muito tempo e que perduravam na nossa vida muito mais tempo do que aquilo que as coisas atualmente duram. Logo aí, essa ligação das pessoas com a imagem, dos retratados, é muito diferente. Porque ainda que façam 3 retratos, sabem que vão ser 3 retratos muito singulares e que aqueles retratos vão ficar completamente diferentes de todos os outros registros que têm de si mesmas. E depois, outra questão que leva a que se diferenciem tanto estas imagens é essa distância temporal. Levou-nos a uma distância também muito grande em termos de estética, não é? Na altura, as pessoas que eram fotografadas neste processo achavam-se bonitas neste processo, não é? Mas essa deslocação temporal que houve, não é? Fez com que
hoje em dia as pessoas olhem para a imagem e, de facto, o primeiro impacto, sinceramente, que eu me lembro, nunca foi positivo, não é? Porque aquele primeiro impacto... Porque esta já não é a beleza comum, ou não é o padrão de beleza que podemos ter hoje. Nem é nada que nós possamos associar, não é? Porque o padrão de beleza tem muito a ver com uma associação, com algo que nós já vimos e que achamos que somos parecidos com aquela pessoa, ou os olhos são daquela pessoa, a boca é daquela pessoa. E, de facto, quando vêm estas imagens é tudo completamente diferente. Mas há uma categoria, há uma espécie de característica monumentalizadora da figura, não é? Sim, A figura ascende nestas tuas fotografias, nestas tuas imagens, a figura de cada pessoa ascende como algo já petrificado, parece uma imagem do universo da estatuária. Exatamente. Tem uma condição quase heroica. A própria característica do processo, não é? O facto de as imagens levarem muito mais tempo do que com o registro digital, faz com que essa estaticidade ainda aumente, digamos, não é? Porque o facto das pessoas terem que ficar quietas leva a que este processo não consiga registar simples momentos, simples transições ou expressões, não é? Ainda que seja possível, digamos, isso nunca será um processo natural deste meio de fazer fotografia, não é? Deste meio de registro. E depois, eu penso que isso está, relativamente à outra parte, penso que isso está essencialmente relacionado com a singularidade da imagem, não é? Que as pessoas veem aqui e, de facto, isso eleva um pouco a figura, não é? É o inusitado e, sobretudo, ao mesmo tempo, o sabermos que são imagens de hoje, ou no caso, por exemplo, dos retratados, os retratados serem profundamente cidadãos do nosso cotidiano e de repente parece que acumulam todo um tempo. Sim. Mais do que simplesmente regressar ao passado, ou mais complexo do que regressar ao passado, estas imagens acabam por ser um cúmulo de um tempo inteiro, ou seja, da história inteira da fotografia, sim, que de repente parece faz uma súmula aqui. Não é? É muito mais difícil nós percebermos a distância temporal que estas imagens têm do que as imagens que fazemos hoje em dia, porque hoje em dia é muito mais fácil, é tudo muito mais perceptível, daí nas minhas imagens quase não vêm elementos de moda, não vêm gravatas, casacos, podem ver uns pequenos detalhes, mas não há nada que interfira, que nos diga garantindo a época, não é? Exatamente, há uma pista temporal concreta, não é? Mas isso interessa-te, no fundo, fazeres as pessoas ascenderem a um tempo que seja absoluto, que seja total, sim. Que não seja o dia X do ano 2015. Exatamente, nós estamos a olhar para estas imagens e não sabemos se eu as fiz há 10 anos, se as fiz há 2 dias, não é? São imagens que sofrem dessa temporalidade total, não é? E é um bocadinho isso que me interessa, porque essa temporalidade, eventualmente, pelo menos é uma pretensão minha, será uma forma de elas permanecerem, não é? É uma forma de uma espécie de reclamação de eternidade, não é? De validade permanente. Entendo isso perfeitamente e acho, inclusive, que isso acontece. Ivan da Silva, muito obrigado por teres vindo conversar connosco. O nosso tempo acabou, foi um prazer. Parabéns pelo teu trabalho. Já sabem, lá em casa, ivandasilva.net. Não se confundam com outras páginas que eventualmente pertençam a pessoas com o mesmo nome. Pelos vistos, as pessoas decidiram ter o mesmo nome que tu. Procurem também o meu Facebook oficial para saberem o que vai acontecendo no nosso programa. E muito obrigado por terem estado aí e voltem para a semana. Até breve.